Sintam-se à vontade. Queria, então, começar agradecendo o Renê pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar do Tem Menina no Circuito. Deixa eu apresentar a senhora, professora. Isso. É a parte da apresentação. Pulei direto. Deixa eu apresentar. Então, aqui... boa tarde a todos. Estamos hoje recebendo a professora Tereza Cristina, né, Paiva, do Instituto de Física da UFRJ. A professora Tereza tem graduação em Física pela PUC do Rio, né, mestrado em Física por lá também, doutorado em Física pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, Davis, pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a física da matéria condensada, e atua nos temas de sistemas fortemente correlacionados, magnetismo, propriedades de transporte, supercondutividade e multicamadas magnéticas. Deixa eu permitir aqui. Então, a professora, ela tem uma produção nessas áreas aí bastante, né, de alta qualidade, né, nessas áreas de pesquisa, né, que ela trabalha, mas há um certo tempo, né, mais de 5 anos, né, pelo menos é o que... Ela vem se dedicando, né, a esse trabalho de tentar desvendar aí, ou tentar, como é que se diz, desarmar, né, as barreiras aí para a inserção da mulher na pesquisa, né, em ciência e física em particular, né? Então, é um grande prazer receber a professora Tereza, né? Fique à vontade, professora, para falar sobre o tema para a gente. Obrigado. Então, eu fui apressadinha, mas agora eu vou mais devagar. Obrigada, Renê. Eu gosto muito de falar sobre o Tem Menina no Circuito. Eu acho que essa questão da mulher na ciência, especialmente nas ciências exatas, ela é uma questão que a gente precisa falar, né? Precisa chamar atenção desse problema, e o Tem Menina no Circuito é a nossa forma de lidar com isso, né? Então, eu acho que quando a gente fala, né, que tem poucas mulheres na ciência, e é um fato, né, nas ciências exatas, são duas questões, na verdade, separadas, né? A primeira é por que menos meninas procuram as ciências exatas, né? Então, a entrada de meninas é menor do que a de meninos para a carreira científica na área de exatas, e tem uma outra questão, que o progresso de uma mulher dentro da carreira, ele é mais difícil, né? Então, eu gosto de separar, né, a questão nessas duas maneiras, e nós, do Tem Meninas no Circuito, a gente resolveu abordar a primeira questão, né, de olhar para a entrada menor. Então, alguns diagnósticos, né, que a gente fez são esses aqui, né, o ambiente e os estereótipos de o que uma mulher deve fazer ou como uma mulher deve se comportar, que vem da infância e da adolescência. Eu vou falar um pouquinho disso. A falta de modelos mulheres, né, como são poucas as cientistas mulheres, são poucos os modelos para as meninas, e também a questão do ambiente, do estereótipo dentro da universidade e no trabalho, para quem trabalha nas exatas, mas fora da universidade, né? Então, se a gente vira para alguém e fala, pense num físico, né, ou numa física, em português não tem o gênero neutro, né, a maioria vai pensar nessa imagem, né, um homem branco, europeu, né, ou quando muito essa aqui, que também é um homem branco, europeu, né, e é muito difícil para uma menina de hoje em dia querer ser uma dessas duas coisas, né, é difícil se identificar. E mais recentemente, eu não sei se vocês conhecem de olhar para essa foto, mas talvez olhando assim fique mais claro, né? A gente teve o prêmio Nobel da Andrea Diz e antes da Donna Strickland, e esse tipo de foto, né? Uma pessoa, você olha para essa foto, é uma mulher que você podia encontrar no supermercado, né? Com o filho no colo, não é aquele cara com o cabelo desgrenhado e a língua para fora, é uma pessoa de todo dia. Então, eu acho que esse tipo de prêmio Nobel, além de reconhecer o trabalho dela, tem esse papel bem importante, né, de lidar com os estereótipos e tentar remover um pouco o estereótipo do pesquisador como uma pessoa
homem branca, né, e um pouco descolada da sociedade, como era o caso do Newton, né. Só fazendo propaganda aqui, né, nesse momento de pandemia, a gente está com dificuldade de manter as nossas atividades no Tem Menina no Circuito, então a gente inventou esse papo de física, né, a gente faz, nesse caso especial, a Silvia Alencar, que é professora da UFMG, ela falou sobre o prêmio Nobel da Andrea Diz, e ela foi entrevistada por meninas do Tem Menina no Circuito. Ficou bem bacana a gravação. A Silvia fala bastante, as meninas perguntaram bastante, foi bem legal. A gente conseguiu alguns dados, eu acho que até tem aqui, né? A Gabriela Galdino, ela foi uma das meninas do Tem Menina no Circuito e veio fazer física, eu vou falar mais dela daqui a pouco, e ela fez o TCC dela sobre o Tem Menina no Circuito, e ela olhou alguns números, né, e aqui esses são dados do INEP, né, em cinza mulheres e em azul homens, o percentual de matrículas no ensino superior, e dá para ver, né, que aqui nas ciências exatas a gente está em um pouquinho mais de 20%, né, bem menos aqui do que linguística ou biologia, né, nas ciências biológicas e áreas da saúde humanas, a gente tem muito mais mulheres. E ela conseguiu também os dados da licenciatura do Instituto de Física da UFRJ, desde que a licenciatura começou aqui em 1970. Né? E a gente vê que, eventualmente, aqui tem uma flutuação, né? Essa é uma estatística de pequenos números, então, de vez em quando, dá uma flutuada, mas aqui teve anos em que não teve nenhuma mulher entrando, mas de 2000 para cá, vem muito aos pouquinhos, subindo, né, oscila e sobe, e batendo aqui em torno de 30% de mulheres ingressantes. Mas ingressar não é tudo, né, então, aqui a gente tem, não a estatística, né, não o percentual, mas o número de mulheres que ingressam, então, ainda são poucas, a gente teve 2.004 ingressantes em todos os anos de funcionamento da licenciatura, mas se a gente olha para os concluintes, né, em todos esses quase 50 anos aqui, só 87 mulheres, 20% concluíram a licenciatura, né, e essas são as professoras que vão para o ensino médio, ou não, né, e serviriam de modelo para as meninas, então, é um número pequeno de professoras do ensino médio que a gente forma. E isso, claro, tem um impacto para as meninas que assistem aula, na sua grande maioria, com professores homens no ensino médio. Então, por quê, né? Por que essa busca tão pequena pelas carreiras exatas? Como que a gente cria as nossas meninas? A Tatiana Rapoport, que está comigo no Tem Menina no Circuito, ela fez essa busca, né? Ela entrou no Google e botou isso aqui, brinquedos meninas. E aí apareceu isso aqui, né? Tudo muito cor-de-rosa, né? Primeira coisa. E tudo muito ligado à casa, né? Bercinho, carrinho, coisas ligadas à casa e ao lar e ao cuidado com outros, né? Enquanto se você procura brinquedos meninos, primeiro, né, acaba a ditadura do cor-de-rosa, a gente tem aqui uma variedade de cores e uma variedade de interesses, né? Brinquedos de montar e de quebra-cabeça que incentivam o pensamento lógico, né? Isso aqui não tem por que ser um brinquedo de menino, por exemplo, né? De montar prédios e blocos. E a gente olha, a sensação, à primeira vista, é que as coisas estão piorando, porque nos anos 70, pelo menos, não era tudo cor-de-rosa, né? Tinha outras cores, enquanto hoje em dia os brinquedos são bem parecidos, mas, né, o cor-de-rosa impera. Então, atribuindo um papel muito claro para a menina, ela é a que vai cuidar da casa. E isso, né, reforça essa parte dos estereótipos das meninas na infância e na adolescência. Então, iniciativas como essa do Tem Menina no Circuito vem surgindo ao longo dos anos, né? O Tem Menina bem antigo, foi um dos primeiros, o Meninas Velozes, que é da UNB,
foi mais ou menos na mesma época. Então, aqui tem no Sul, cientistas do Pampa. Aí, perto de vocês, as engenheiras de Borborema, do pessoal da Federal de Campina Grande, na Paraíba. É um pessoal bem bacana, a gente já interagiu com eles. Então, está esparramando pelo país, né, e surgindo mais iniciativas nesse sentido. E eu acho isso bem importante e bem bacana. Então, falando um pouco, né, de como a gente começou, no final de 2013, o CNPq lançou um edital, né, que era esse aqui, Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharia e Computação. E nesse edital, era para incentivar meninas a buscar uma carreira na área de exatas, tinha uma lista fechada de escolas onde a gente deveria desenvolver o projeto. E a gente achou essa escola aqui, o Colégio Estadual Alfredo Neves, que não fica na cidade do Rio, fica na cidade de Nova Iguaçu, que é próxima ao Rio de Janeiro. E essa escola, em particular, é uma escola de indicador socioeconômico mais para baixo. Para quem não conhece o Rio, Nova Iguaçu fica na Baixada Fluminense, numa região mais empobrecida, né? Não é uma região rica. Então, a gente começou nessa escola e nós três, né, somos as três professoras do Instituto de Física, eu, a Elise e a Tatiana, a gente embarcou, né, nesse projeto e nessa iniciativa. Então, a ideia é engajar as meninas do ensino fundamental e médio para as áreas de exatas. Então, quando a gente estava, né, pensando o que a gente vai propor e como que a gente vai fazer, toda vez que a gente conversa com um adolescente, fala de física, né, o que eles dizem é muita matemática, muito difícil e muita conta. Né? E certamente não é assim que eu vejo, e eu acho que nem vocês, né, quem trabalha com física faz porque gosta, então sente prazer naquilo, e a gente consegue ver o lado da criatividade. Se não tiver criatividade, não há produção científica, né? Então, o prazer, a criatividade e o lado lúdico que isso traz. Então, como passar para esses adolescentes que só veem a coisa como muita conta, né, com uma coisa que traz prazer. Então, a gente viu o que estava sendo feito e chegou, né, nesses sites e nessas inspirações, né, nada do que a gente propôs a gente inventou, a gente adaptou e a partir daí criou algumas coisas, mas a gente viu, né, o que tem sido feito com circuitos em meios alternativos, em papel, em tecido, com massinha, e essa parte de mecatrônica, né, de mecânica em papel, e a gente achou, né, lendo um tanto, que essas atividades que misturam artesanato e arte, que são atividades, né, associadas ao prazer e à criatividade, se a gente conseguisse juntar com as atividades de física, que as meninas podiam se interessar mais do que se eu apresentasse um ferro de solda, e poderiam, né, passar a ver a física e a ciência de uma outra maneira. Então, depois desse financiamento inicial do CNPq, a gente teve um financiamento particular, né, privado, desse edital Elas nas Exatas, e de 2017 para cá a gente vem tendo financiamento da própria UFRJ na forma de bolsas para monitoras. É muito importante que a gente tenha monitoras, a gente realmente não dá conta de fazer isso. E o que a gente faz no Tem Menina no Circuito, eu vou mostrar várias fotos das atividades, a gente tem uma ação continuada na escola, eu acho que isso que é o mais importante. A gente tem presença nessas duas escolas aqui, essa desde o começo, o Colégio Alfredo Neves, em Nova Iguaçu. Em 2018, a gente foi para esse CIEP Brasil-Turquia, que fica em Caxias. Duque de Caxias também é uma cidade vizinha ao Rio, com baixo IDH, e a escola fica localizada em Jardim Gramacho. Não sei se vocês viram aquele documentário do Vicky Muniz, Lixo Extraordinário, ele é em Jardim Gramacho, né, na região do Lixão. A escola não é na região do Lixão, mas é esse o ambiente ali, né? Então, para vocês terem uma ideia, né,
de em que meio a gente está. Então, o que a gente faz, a gente tem, né, antes da pandemia, a gente tinha atividades semanais nas escolas e fazia essas oficinas de circuitos em meios alternativos. A gente organizava visitas das meninas ao UFRJ, que é uma parte bem importante das nossas atividades, é muito bacana levar as meninas para lá. E a gente organizava eventos também nas escolas para todo o corpo social da escola. Então, levava uma cientista para falar para todos os alunos, ou ajuda na feira de ciências, ou, por exemplo, acho que eu tenho até foto aqui, a UFRJ tem um time de robótica, então leva uma menina e um menino do time de robótica para apresentar os robôs nas escolas, então, para todo mundo. Quando a gente começou essa iniciativa, o que a gente achava, né? As meninas vão ter mais vontade de ir para as áreas humanas e biológicas, os meninos para as exatas, os pais vão super apoiar a nossa iniciativa. E quando a gente chegou nessas escolas, que são escolas em região de baixa renda, o que a gente viu é que o ensino médio, ele tem um caráter terminal, o aluno sai do ensino médio nessas escolas procurando um emprego e não uma universidade, e os pais têm outro tipo de prioridades, né? Eles querem que o filho ou a filha contribua com a renda familiar e não que fique mais tempo na escola para brincar de massinha, né? Então, a gente encontrou algumas dificuldades nesse sentido e a gente se deu conta que o que a gente faz, na verdade, é um projeto de inclusão social pela ciência e que isso não era absolutamente a nossa expectativa, mas é o que a gente, de fato, está fazendo nesses casos. Então, nas escolas, a gente leva monitoras, né, que são estudantes da UFRJ e não necessariamente da física, possivelmente das engenharias. A gente procura meninas que morem perto das escolas para facilitar no transporte, e porque isso traz entre as meninas da escola e as monitoras uma proximidade, uma familiaridade. A gente viu que essa questão da representatividade é bem importante, né? E a gente ajuda aqui, essa aqui é a Elisa ajudando as meninas a montar esse painel para a Feira de Ciências. Era um jogo, tinha perguntas e respostas, quando acertava, acendia a luz, né? A gente monta aqui cartões, tem oficina de cartão, tem oficina de tecido com LED, né? E em alguns casos a gente faz alguma coisa com Arduino, mas não pode fazer muito, senão as meninas começam a pipocar, a sair, a desistir. Então a gente vai aos pouquinhos dosando, né? De intensidade e diversão. A gente tem toda essa parte de circuitos em papel, né? Então as meninas curtem muito, na época do Natal fizeram árvore e tal, faz a casinha, né? E aí a gente discute quantos LEDs pode acender, se liga em sério, em paralelo. Então, né, a física ela vai junto com a arte, com o artesanato, né? Não vai sozinha. Essa parte do circuito em massinha também é bem divertido, dá para acender um monte de LED, e aqui dá para montar a série paralelo e tal, elas gostam. Essa parte de costura, ela é bem mais trabalhosa, porque para ter certeza de que o contato está bem feito, tem que costurar bastante bem, e é chato costurar e descosturar, mas também, né, não é uma oficina que você vai fazer em meia horinha, é um trabalho mais demorado, mas funciona bem, é divertido. Então, aqui tem umas fotos dessas oficinas de Arduino e programação. De novo, né, não é toda menina que curte, então a gente vai aos poucos, faz uma dessa e faz uma mais leve. Aqui tem fotos, né, do dia que a gente levou o time de robótica. Aqui a palestra de uma professora foi numa época que estava tendo muita dengue, e a gente levou uma professora do Instituto de Bioquímica Médica para falar de dengue. Foi super bacana, ela levou os microscópios com as latas. Aqui não estava ainda, mas ela colocou tudo em cima da bancada. Foi bem bacana. Essa aqui foi uma professora do MIT, Radia Perman. O consulado americano levou gente para traduzir, porque os alunos de Nova Iguaçu não falam inglês, então levou tradução simultânea, levou lanchinho,
e eu estava super apreensiva, né? O que uma senhora do MIT vai falar com os jovens? Eles adoraram, ela foi super simpática, tirou foto com todo mundo, contou da vida dela, não foi, ela é especialista em protocolos de IP, né? Em computação, mas foi super bacana. E a gente agora tem, esse aqui é um espaço, é uma foto do nosso espaço na UFRJ, a gente conseguiu uma impressora 3D, e a gente tem meninos que trabalham com a gente, e a gente faz muita força para quebrar o papel do estereótipo. Então, aqui, né, tinha que costurar uma coisa e soldar uma coisa, e a gente pediu para o Ramon costurar e para a Agatha soldar, para dizer que aqui menina solda e menino costura, não tem esse papo. E aproveitando que a gente está na UFRJ, a UFRJ tem um laboratório didático com muitas demonstrações, né? Então esse aqui é um supercondutor, sempre que rola um nitrogênio líquido é uma festa, então a gente faz isso de levar para o laboratório de demonstrações e mostrar o que a gente tem lá. E aqui é um laboratório de pesquisa, o laboratório de colisões atômicas, a gente também leva as meninas para visitar os laboratórios de pesquisa, e essa aqui de costas é a professora Camila. O laboratório tem vários pesquisadores homens, mas na hora de mostrar o laboratório para as meninas, a gente pede para uma pesquisadora mulher mostrar o laboratório, né? A gente sempre faz assim. A gente já levou as meninas a outros lugares, isso aqui foi uma visita à PUC, ao laboratório de design, eles gostaram muito de conhecer. Levamos ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, é bem curioso isso, a gente depois perguntou, quase nenhuma das meninas, a gente passou um questionário, nas duas escolas, tinha ido a qualquer museu antes do Tem Menina no Circuito. Então, as famílias dessas regiões não têm o hábito de levar as suas meninas nesses lugares, a gente levou as meninas lá para uma visita guiada, né? A gente tem uma parceria, o museu tem um projeto de meninas, e aí eles designaram uma monitora para fazer uma visita guiada com a gente. A gente levou as meninas para fazer um curso na Fiocruz, era um curso de genômica no ensino médio, não tem nada a ver com as áreas exatas, mas a professora de biologia, que é muito nossa parceira, pediu se a gente não ajudava, e era uma época que a gente tinha financiamento, então a gente bancou um ônibus para levar da escola até a Fiocruz, e a Fiocruz é linda, né? Aquele prédio, aquele castelo morisco, elas adoraram ir lá. A gente incentiva as meninas a participar da jornada de iniciação científica. A primeira vez que a gente fez isso, a gente não tinha noção do impacto que isso ia ter para as meninas. Isso criou nelas uma sensação de pertencimento à universidade muito grande, elas ficaram super felizes, e a diretora da escola convidou depois elas a apresentarem o trabalho que elas apresentaram na UFRJ para a escola toda. Então, isso foi assim, um divisor de águas, né? A gente fez a primeira vez em 2014, depois fez em 2017 de novo. Todo o processo de se preparar para apresentar na UFRJ causa uma grande mobilização. A apresentação em si é o ápice, né? E depois ainda tem essa coisa de repercutir com os colegas da escola. O Tem Menina está na praça já há um tempo, e a gente recebe vários convites, né, para participar de eventos, e esse evento aqui foi bem bacana, é o Fab Learn, é uma conferência de educação e movimento maker, e calhou de ser numa semana que nenhuma de nós, professoras, podia ir, a gente tomou essa decisão insana de mandar 3 meninas, né, elas estavam recém-saídas do ensino médio, participaram da primeira turma do Tem Menina, e elas foram, deram palestra, deram entrevista para canal de YouTube, fizeram workshop, elas saíram de lá, assim, a autoestima aumentou enormemente, foi muito bacana. Então, foi um evento super legal para elas, né? Aqui também a gente mandou, essa aqui é a Gabi Galdino, essa aqui, né, foi aluna, depois foi monitora e se formou na UFRJ no final do ano passado. Então, né, nesse outro evento cheio de crianças, e aí as oficinas que a gente propõe, elas são simples, e um professor que estava nessa oficina, nessa escola Maria Tereza, fez isso com as crianças dele, e aí vocês veem que são crianças pequenas,
Então, assim, nosso maior orgulho são as nossas meninas. A gente já atendeu a mais de 100 meninas, a gente sempre que começa o ano vai em todas as turmas dessas 2 escolas e convida a todo mundo. No começo do ano vem uma galera, vai passando o ano, pouca gente, né, aos poucos algumas vão saindo, mas umas tantas ficam, né, e dessas que ficam, né, 2 vieram para Física, a Gabi Galdino, que se formou em Física, a Esther, que ainda está fazendo. A gente tem alunas que foram para Biologia, né, diversas áreas, e alunas que vão para áreas diversas, e mesmo essas que não vêm para as áreas de exatas, a gente fica muito, muito feliz delas entrarem na universidade. Uma dessas que foi para letras é essa aqui, a Jennifer, ela faz linguística, e eu conversei com a mãe dela, e a expectativa, assim, é de uma família muito pobre, de que jamais entraria na universidade, e ela deve estar se formando na UFRJ agora. Então, é muito bacana a gente ver que, mesmo que não venha para as exatas, a gente cumpre um papel de mostrar que a universidade pode ser para elas também. A gente, em 2019, abriu uma filial mineira do Tem Menina no Circuito, né? Ela funciona em Uberlândia e em Monte Castelo. Aqui está a Liliana, a Sorandra não aparece nessa foto, a Sorandra que é de Monte Carmelo, e lá eles fazem ou desenvolvem esse projeto com a Escola de Aplicação da Federal de Uberlândia, que tem alunos do ensino fundamental, então são mais novos do que as meninas do Tem Menina no Circuito, mas é bem bacana, está funcionando bem lá também. E a gente faz atividades para a população em geral. Então, eu e a Liliana fazemos parte do INCT de Informação Quântica, acho que aí em Pernambuco tem gente do INCT também, né? E durante 2019, durante o encontro do INCT, a gente foi para Paraty e passou uma semana fazendo atividades de divulgação científica e oficinas para o público em geral, aqui no meio da rua, e a gente visitou várias escolas, né, e fez um intensivão de divulgação científica, e a gente atendeu 15% da população escolar de Paraty em uma semana. Foi muito intenso, mas foi muito bacana. A gente saiu de lá exausto e feliz. E em 2019, logo antes da pandemia, no final do ano, a gente comemorou os 5 anos, a gente fez 5 anos mais para o início do ano. A UFRJ tem uma casa de ciência, e a gente, né, usou a nossa casa de ciência para fazer um evento de comemoração de 5 anos, e a gente está tentando trazer mais professoras do Instituto de Física para perto da gente. Então, a gente distribuiu camiseta para todo mundo e chamou todo mundo, né, e fez aqui uma roda de conversa com o público em geral, quem tivesse pergunta para fazer. Foi um evento bem bacana, né? E a gente notou que essas oficinas que a gente faz, as iniciais, elas funcionam bastante bem para crianças também, né? Não só para as adolescentes. Então, em 2015, a gente conseguiu um financiamento da FAPERJ, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa do Estado do Rio, para um edital de divulgação científica para crianças. E aí a gente, né, tem um irmão mais novo do Tem Menina no Circuito, que é o Tem Criança no Circuito, que em vez de atender sempre a mesma escola, a gente faz atividades aí, assim, uma coisa bem mambembe, né, onde chamam a gente. Então, a gente faz muita coisa na Casa de Ciência da UFRJ, que é a nossa casa. Tem esse espaço Ciência Viva aqui no Rio, que também a gente já tem uma parceria. A gente já foi ao Museu do Amanhã, e, assim, quando a SBPC organiza, ou a do FERJ organiza, a gente vai na praça, na Quinta da Boa Vista, não importa onde, a gente está sempre disposto a ir, né, numa vida pré-pandemia, e a gente vai a escolas públicas e convida escolas a irem até o FRJ, fazer uma oficina com a gente, visitar um laboratório didático, e a gente tenta atender bastante gente, né? Claro que para isso precisa ter financiamento para bancar ônibus, quando não tem é mais difícil, mas a gente tem feito várias atividades. E aí aquela coisa meio tudo junto e misturado. A UFRJ agora
requisita de seus alunos ingressantes que façam atividades de extensão. Então, a gente tem um tanto de voluntários para o Tem Menina no Circuito e para o Tem Criança no Circuito. Então, a gente tem algumas monitoras pagas, né, que vão às escolas, e alguns voluntários. E aí, né, os voluntários vão às escolas, as meninas vêm à universidade, e as monitoras e os voluntários vão para os espaços públicos com a gente, e a gente, né, se mistura ali para fazer todas essas atividades que, assim, tem como objetivo, né, divulgação científica e letramento científico para crianças pequenas, e sempre com esse viés de mostrar que a gente sempre leva mulheres, sempre leva meninas, né, que as meninas e as mulheres têm um espaço na ciência. Então, aqui tem umas fotos, né, aqui no Museu do Amanhã, isso aqui numa praça no Rio de Janeiro, né, e aqui as coisas que a gente monta, a gente dá massinha, as crianças vão montando, né, crianças aqui bem pequenas. Aqui é na UFRJ, é o laboratório de Física 1, isso aqui, e aí não estava tendo aula na hora, e a gente levou as crianças para lá para colocar nas carteiras e fazer cartão, né, de circuito. E a gente tem, né, o número de voluntários está aumentando, e a galera, assim, é bem animada, é bem bacana ver os nossos voluntários, eles curtem, né, vir para a rua com a gente e fazer essas atividades. A gente vê que a gente se diverte e eles também. Então, nesse momento de pandemia, a gente fica preso em casa e com muita saudade de fazer essas atividades na rua, né, nas escolas. Então, a gente lançou essas duas iniciativas, o Papo de Física, onde, né, uma física conta o que ela tem feito. Então, esse aqui é com a Suzana Lalit, que é de Sergipe, contando sobre, né, é um tema bem atual, ela trabalha com física médica, então falando, né, de raios UVA, UVC, UVB e desinfecção de máscaras e ar-condicionado por conta de Covid. E a gente também lançou isso aqui, Física em Casa, né? Os nossos monitores reclamaram muito que não tinham o que fazer e que estavam tristes em casa, e a gente pediu para eles fazerem pequenos experimentos com material caseiro e gravar, né? Então, aqui, esse aqui do Centro de Massa é bem engraçado, equilibrando um monte de garfo um e outro, e aí ele filma, e aí a gente coloca, né, na nossa página lá e pergunta que criança quer tentar fazer, quem quer tentar fazer. Então, nada que coloque em risco ninguém, a não ser, eventualmente, fazer uma bagunça em casa, né? Mas a ideia é essa, né? Os monitores fazerem alguma coisa e ver se as crianças respondem de alguma maneira. E é isso, né? Então, queria agradecer a atenção de vocês e fazer uma propaganda aqui das nossas mídias. Obrigado, professora. A senhora terminou já? Terminei. Falei. Obrigado, viu? Foi ótimo, parabéns pelo trabalho. Né? Eu queria saber, quem gostaria de fazer alguma pergunta para a professora, pode ficar à vontade para... Primeiro vamos abrir o microfone para ter palmas para a professora pela apresentação. E agora eu queria que quem tivesse, né, alguma questão para a professora. Eu tenho uma pergunta. Ok, professor Tânio Murilo. Professora, a gente tem a impressão de que há uma diferença entre a física e as outras áreas das ciências exatas, como estatística, matemática e química, no que diz respeito à presença das mulheres. Quando a gente olha, por exemplo, corpo docente, é muito claro isso. A senhora percebe isso ou é só uma impressão mesmo? Não é validado pelos fatos? Percebo bastante claramente. Assim, eu nem mostrei hoje, eu mostrei só números da UFRJ, da licenciatura e tal, mas no passado eu fiz um trabalho de detetive, né, e fui, assim, entrando nas páginas dos institutos de física das federais do país, e, assim, Pernambuco não está muito bem, não, mas Ceará está bem pior, assim, o número de mulheres, eu acho, assim,
na UFRJ, na USP, na Federal do Rio Grande do Sul, chega a 20%. E daí é daí para baixo, né? Então, na UF tem 18%, e aí, assim, São Carlos tem pouquíssima mulher, apesar de ser no Sudeste, porque a gente fica, não, no Sudeste tem mais mulher. Não é verdade, São Carlos tem super pouco. Aí, Roraima tem muita mulher, então eu não consegui achar uma lógica, né, da distribuição regional. Mas isso na física. Se eu vou, assim, para outras áreas, mesmo na UFRJ, por exemplo, onde tem 20% de mulheres em física, na matemática e na química tem muito mais. Então, a química, ela tem esse lado, né? Eu tenho colegas da química, uma delas dá um curso de química e gastronomia, então tem esse lado da cozinha, do bolo, né? E também, assim, de perfume. Então, tem esse lado que eu acho que pode ajudar a atrair mais mulheres. E na matemática eu não entendo bem, mas também não é tão ruim quanto na física. Eu diria que a física e a engenharia mecânica, pelos números que eu andei olhando, são as piores, assim, né? Mas não consigo entender. Assim, na química eu entendo, porque tem um apelo, né, de uma outra coisa que pode interessar as mulheres, né? Mas na matemática, não. Eu não consigo entender muito a diferença, mas é diferente em termos de número. Ok, obrigado. Ok, alguém tem mais um comentário, alguma pergunta? Professora, Renê, eu estou aqui com a mão levantada, vou levantar a mão. Ah, é porque eu não vejo essa mão sempre. Eu vou olhar agora, desculpa aí. Professora, bem, eu tenho algumas colaborações, né, professoras de fora do país, e elas costumam reclamar bastante que bem, a minha área é altas energias, então não deve ser tão diferente, eu imagino que não deve ser tão diferente da sua, mas elas costumam reclamar muito que elas são chamadas a todo instante para participar de comissões, para melhorar a representatividade de mulheres na área, e você essencialmente tem que chamar as mesmas pessoas porque tem muito poucas, né? Então, meio que ao contrário, né? Acaba sendo um estorvo a mais ser mulher numa área subrepresentada, porque você tem que fazer o seu trabalho e ainda por cima tem que participar dessas... Aí vem a pergunta / provocação. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Porque isso não parece justo, né? Pelo menos não para mim, né? Eu noto isso e eu vou te dizer, toda vez que me fazem um convite, eu fico muito reticente de dizer não, mesmo que eu esteja sobrecarregada, porque eu fico assim, pô, será que nessa conferência vai ter outra mulher? E será que ao dizer não, eu não tô, né, eu não tenho uma aluna ali que vai assistir, não vai ter uma mulher para ela ver? Então, isso pesa na minha decisão de falar ou não falar. Toda vez eu fico pensando, vai ter outra mulher, isso, né, é mais trabalho, sim. E eu acho que o que vocês, homens, podem fazer é pensar nessa questão da representatividade, né? Não é porque um comitê não tem nenhuma mulher que não tem que pensar que entre os convidados tem que ter mulher, né? Então, eu vejo isso acontecendo, né? De comitês sem mulheres não convidarem, não se tocarem que devem convidar mulher. E, assim, não é só mulher, né? É a diversidade geográfica, é a diversidade racial, né? Então, eu procuro, né, esse tipo de coisa. Não vamos chamar só, né, o Clube do Bolinha de São Paulo, vamos fazer um evento que tenha gente de todas as regiões, que tenha homem, que tenha mulher, que seja mais diverso, né? Que tenha a cara que a gente gostaria que tivesse. Mas eu concordo que nem sempre é fácil achar mulher, mas dá para achar, né? Mas aí, por exemplo, quando a gente vai fazer a nossa distribuição ou nossa seleção de alunos de pós-graduação, onde supostamente tem que ter critérios objetivos e igualitários para que a gente admita, né? A gente ranqueia nos finais os alunos que estão num determinado posição no ranking acaba tendo bolsa, bem, enfim, é a mesma coisa, acho que no Brasil inteiro. Uhum. Em tese, a gente poderia tomar uma decisão de, olha, tem algum critério de desempate, ou o fato de se declarar mulher, ou o fato de
de ter alguma diversidade geográfica ou de gênero ou qualquer outro tipo de identidade minoritária. Mas, na prática, isso fica muito difícil de fazer, né? Fica, eu concordo que fica difícil, mas assim, existem algumas instâncias onde é mais fácil, né? Então, assim, agora eu estou na diretoria da SBF e a gente, alguns anos atrás, em 2019, lançou uma escola para professores do ensino médio, Escola Sírios. Então, para levar, né, professores do ensino médio para passar uma semana em Campinas, no Sírios, e aprender sobre aquilo para voltar, né, e passar para os seus alunos. E na hora de escolher que professores vão, eu lancei essa diretriz. Eu falei, não, eu quero metade homem, metade mulher, e dividir as vagas igualmente pelas 5 regiões do país. É claro que tinha muito mais homem de São Paulo e do Rio, né, e pouca mulher no Acre, mas a gente catou quem tem do Acre, quem tem, né, teve um do interior do Piauí, a gente fez essa distribuição geográfica e vamos botar metade homem e metade mulher porque dá, mas nesse caso, eu concordo, né, para pós-graduação é mais complicado, mas eu acho que vale pensar numa ação afirmativa, não vou dizer, não dá para ir meio a meio, mas se é 90% homem e 10% de mulher, será que não dá para, num semestre, propor que seja 15% e no outro 20%? Então, aos poucos, ir aumentando esse percentual. Mas o exemplo, eu acho que também faz diferença, né? Se as meninas começarem a se ver, né? Tem uma professora mulher que chegou, né, e deu um curso bacana, e dar uma palestra bacana, pode também ter um efeito. Na minha experiência, isso tem sido realmente o fundamental. Tem uma ex-aluna aqui do programa, que eu imagino que ela tinha todo... Se ela quiser, ela pode se apresentar, mas se ela tinha todas as opções de sair e ir para outro programa, mas ela acabou ficando no nosso programa, imagino grande parte se deva ao fato dela ter feito mestrado com uma das recém-contratadas do nosso programa, que conseguiu aumentar a nossa representatividade feminina para 10%. Yay, nós! São passos muito lentos, né, infelizmente. Pois são. Mas acho que o importante é que se caminhe, né? Porque se você anda a passos lentos, é melhor do que não andar, né? Então, acho que é importante, assim, ter noção de que o problema existe e caminhar para a solução. Eu acho que um dos problemas que, pelo menos eu encaro, né, porque a minha oferta de alunos já é de ordem 1, né, então eu quase nunca me vejo numa situação onde eu tenho que escolher entre um aluno e uma aluna para pós-graduação. Mas, bem, isso poderia ser das metas a se propor. Ok, obrigado, professora. Nada. Ok, obrigado. Alguém mais quer fazer um comentário? Estou vendo aqui, temos uma representatividade feminina na plateia, né? Alguém quer fazer algum comentário, falar sobre o tema também? Alguém levantou uma, Estela de Andrade. Pode falar, Estela. Oi? E Raíssa, né? Raíssa e Estela. Estela... Não fui eu que levantei, não. Não? Raíssa. Raíssa levantou, Fui eu. Professora, eu só queria adicionar um comentário aqui. Fica até meio difícil, né? Um professor ter que ficar, no caso do que o Bruno disse, né? Ter que escolher entre um aluno e uma aluna, porque são realmente tão poucas que é quase impossível isso acontecer, né? A gente vê nessa última seleção do programa de pós-graduação, não entrou nenhuma mulher, foram 33 homens. Então, fica bem difícil fazer alguma coisa. Caraca, mas aí tem um problema aí em Pernambuco. Tem um problema. E aí foi o ponto da minha pergunta, professora, porque eu sinceramente não sei como a gente pode resolver institucionalmente, além do óbvio, né, pegar a cabeça das pessoas que estão lá no comitê, abrir e mudar ela de alguma maneira. Eu não sei de que ponto de vista institucional a gente pode evitar que isso aconteça no futuro, né, se repita no futuro. Eu vou dizer, na UFRJ, a gente teve a gente tem muita gente querendo fazer teoria e pouca gente querendo fazer experimento, e isso é um problema institucional. E esse legal, né? a gente estabeleceu cotas, né? Então, 1/3 das bolsas, pelo menos, seria para experimentais.
E aí foi feito assim. Então, teve aluno teórico que era melhor, digamos assim, uma nota maior no EUF que experimental, que ficou sem bolsa e o experimental ficou com bolsa. Então, é uma decisão política da instituição, que não foi fácil tomar, né? Muita gente contra, né? Não foi assim, um grande acordo, foi muito debate, e eu acho que vocês podem tomar essa decisão. 0% de mulher é inaceitável. Então, nesse caso, vamos, né? E aí tem essa questão da representatividade no comitê, porque eu acho que dificilmente o comitê que escolheu não tinha alguma mulher, porque é difícil uma mulher não se sensibilizar com 100% de homens para pós-graduação, né? Então, de novo, né, aquela questão que você colocou de sobrecarregar as mulheres, mas faz parte, né? Eu sempre penso que eu estou fazendo isso para as gerações que vêm depois, né? Que elas têm uma vida um pouco mais fácil que a minha. E eu acho que as mulheres que estão na minha idade, ou um pouco mais novas, ou um pouco mais velhas, deveriam pensar nisso, né? Vamos tornar a vida das futuras gerações um pouco melhor do que a nossa. Ok. Algum comentário, Raíssa? A mais? Não. Raíssa, na UFRJ não é assim, não. Só para te dar um alento, venha para o Rio de Janeiro roubar a Raíssa, né? Mas não é assim, não é para ser assim. Acho que em situações normais eu queria roubar, mas nesse caso acho que nem cabe, né? Porque a gente teve esse problema com a nossa... Ô, Renê, o Atanassi está com a mão levantada. Eu vi aqui, já estou aprendendo isso da mão aí. Pode falar, Atanassi, fica à vontade. Ele está emudecido, eu não sei se ele já se deu conta. Atanassi. Alô? Opa, Atanassi. Oi, ficar à vontade. Obrigado. Primeiro eu quero pedir desculpa que eu não consegui chegar a tempo. Eu estou trabalhando e tive um problema aqui, eu não consegui participar a tempo. Talvez a minha pergunta já tenha sido feita. Mas bem, é o seguinte, eu participei num congresso de matemática há uns 2 anos atrás no IMPA, né? E teve, eu não lembro, acho que foi uns 2 anos. E naquele ano foi dedicado, né? Tanto é que na entrada do IMPA teve vários cartazes das mulheres, né? Matemáticas. Eu não sei se em física teve algo assim, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu concordo que uma hora tem que começar, né? Mas o que eu acho que funciona, pelo menos com as pessoas que eu converso e pensando em mim mesmo, é a divulgação. E também essa divulgação sendo um pouco provocativa, porque em relação a... Falando em machismo, né, os ataques feminicídio, essas coisas, não é essa a questão, mas quando se tem uma provocação, e tem vários casos de sucesso, tanto nacionais quanto estrangeiros, eu acho que é uma coisa que funciona, porque muita gente não tem acesso à informação. Então, às vezes, tem muita gente que quer, mas não tem oportunidade, ou porque não tem tempo para sair caçando, ou porque, por algum motivo, não se vê em outdoor, algo assim, né? Então, eu não sei se você já pensou em termos de divulgação mesmo, sabe? Das mulheres que não, comparativamente, tem um número bem reduzido. E outra coisa é a questão de pegar apoio institucional, mesmo não do estadual, municipal, né? Porque você vê que nesse caso de apoio às mulheres, né? Tem muitas empresas que estão dando esse apoio. Às vezes seria o caso de você tentar fazer uma parceria e pegar um apoio que possa dar bolsas específicas. Algo nesse sentido. Eu não sei se essa pergunta já foi feita, desculpa, tá? Não, ninguém perguntou. A gente teve uma época que a gente teve um apoio específico, né? Mas aí era um edital para isso, né? Era esse edital Elas nas Exatas, que era do Fundo Social Elas, a Fundação Carlos Chagas e o Instituto Unibanco, que era, digamos, o sócio capitalista do edital, foi quem financiou o edital. Então, eles davam dinheiro, a gente podia usar como quisesse. Foi bem bacana, foi a primeira e única vez que eu tive dinheiro privado, né, que não fosse de um órgão de financiamento. E aí, assim, é bem interessante, um parênteses aqui, né, quando a gente tem dinheiro do CNPq ou de uma
fundação estadual, a gente fica com essa paranoia de que tem que guardar as notas e prestar contas, e é claro que a gente também teve que prestar contas do dinheiro que a gente recebeu, mas muito mais eles queriam que a gente prestasse conta do que a gente estava fazendo com esse dinheiro. E eu achei uma forma totalmente diferente, né, de ver o gasto. Então, eles têm lá umas analistas de projeto, e a moça me ligava toda semana: o que você vai fazer essa semana? Qual é a programação? E até foi nesse momento que a gente acabou criando uma página de Facebook para botar tudo lá e para ver se ela não me ligava tanto, porque eu já estava assim, não aguento mais ela me ligando, né? Mas pedindo informação e querendo saber. Mas não é muito fácil, né, você bater numa empresa e me dar um dinheiro aí porque eu tenho, né, eu quero fazer uma coisa. A gente já fez várias tentativas e parece que tudo vai funcionar, mas aí a gente está num momento ultra complicado, né, e a coisa meio que dá um tanto para trás. Então, só para chamar a atenção que mesmo o dinheiro da empresa, ele não é tão assim, livre de restrições, né? Porque aí as pessoas podem não se preocupar tanto que era custeio e você gastou com material permanente, mas eles querem um retorno social e isso às vezes é difícil de mensurar, né? E Desculpa. Quanto a fazer propaganda, a gente tenta, né? Mas é difícil chegar nas pessoas. A gente tem noção de que a gente tem um alcance que é um tanto localizado aqui no Rio, né? E agora a gente começa a ser mais conhecido nacionalmente, né? Por conta dessa iniciativa. Mas é difícil, né, divulgar, assim. Eu pensei nisso porque a gente vê o quanto que o governo está retirando de apoio, né? Exato. Então, SBPC e essas coisas. É um momento complicado para dinheiro para mulheres na ciência. A gente está assim. Não, então, mas o que eu acho que a gente, como brasileiro, né, peca um pouco as instituições, porque comparando um pouco com fora, essas empresas, muitas, como você falou, querem saber como está sendo aplicada para o próprio marketing delas, entende? Talvez seja mais fácil por áreas, eu não sei, na questão, eu falei da matemática porque eu participei, mas a Sociedade Brasileira de Física, ou mesmo, eu sei, por exemplo, tem empresas como a Natura, né? Talvez seja mais fácil ela investir direcionada a mulheres para o campo dela, entende? Mais bioquímica, coisas assim. A gente já tentou algumas coisas e, assim, a gente tem vida de professor, de pesquisador, né? Então, a gente não tem grupos que estão se formando que não são de pessoas do meio universitário. Então, eles têm um tempo que a gente não tem para abrir CNPJ, para fazer esse tipo de coisa. Eu não sou uma empresa, né? Nós somos um grupo de professores. E aí, às vezes, assim, pedir um dinheiro de uma empresa, uma coisa assim, mas aí o CNPJ a gente não tem, aí já deu para trás. Então, assim, a gente quer fazer, mas também não quer abrir o CNPJ. Vou dizer que, assim, a marca do Tem Menina no Circuito no INPI, né? Eu adoro o nosso logo, ele é super bonitinho, e um dia um cara mandou pelo Facebook: você não quer que eu te registre? Maior cara de golpe, eu fiquei com medo do cara estar querendo roubar o meu logo. E aí a gente foi atrás de registrar. E isso já foi um trabalho e um custo que deu. Registro tem que... A gente até arrumou uma parceria. Entendi. Da advocacia que faz pro bono, mas uma burocracia envolvida em conseguir dinheiro de empresa que a gente ainda não conseguiu desembaraçar, né? Não, eu coloquei isso mais para te provocar mesmo, porque o que eu acho que, por exemplo, tanto a Sociedade Brasileira de Física como outras instituições assim, talvez não seja a hora de pensar em criar um grupo, ou mesmo usar grupos da própria faculdade, parceiros de marketing, porque seria mais fácil para eles pensarem para buscar apoio, entende? Não direcionar o professor de física ou pesquisador para fazer isso. É por isso que eu só te provoquei, só isso. Vou mudar o meu chapéu aqui, né, de membro do Tem Menina no Circuito para membro da diretoria da SBF. Mesmo dentro da SBF, não é muito difícil achar, não é muito fácil achar financiamento para isso, né? Então, não precisa de toda uma coordenação, não é uma coisa trivial. Então, só
Eu posso fazer um comentário aí na linha do que o Atanato... Porque, veja, a maioria das universidades tem uma fundação associada, né? E o objetivo inicial dessas fundações era justamente facilitar esse tipo de interação. Então, é um pouco o problema da gestão da universidade em direcionar tanto gente que trabalha com comunicação visual, que aí faz como o pessoal que trabalha propriamente com a parte financeira, né? Então, um pouco de resistência da estrutura interna da universidade tentar replicar esses mecanismos que são mais dinâmicos de fornecimento. E é uma coisa que eu fico, assim, toda hora batendo no pé, né? O propósito da gente, né, quando a gente se engaja nesse tipo de atitude, não é levar a coisa, né, daquele sentido de física aristotélica, né, de empurrar o bicho para ele andar. O propósito é quase como se fosse uma consultoria, né, do que fazer e o que não fazer. E aí ter alguma estrutura que tivesse capacidade de colocar a burocracia para andar a nosso favor, né? Não é o nosso papel vencer a burocracia. Enfim, então, a UFRJ ela tem um parque tecnológico, né? Um pedaço da ilha lá que é o parque. E aí tem várias empresas instaladas no parque e como esqueci a palavra, mas como retribuição por ocupar aquele espaço, além de pagar um aluguel, eles têm que dar uma parte para projetos da universidade, e a gente teve, uma época, um dinheiro que veio de uma dessas empresas, a Superpesa, que tem, né, uma sede lá no Parque Tecnológico. Então, a gente conseguiu, e não foi muito burocrático, já tem a Coptec que organiza, a gente abre o projeto, e foi mais ou menos tranquilo, não precisava ter CNPJ, podia ser professora só da UFRJ, então, mas não são muitas oportunidades, né? Assim, é muito difícil, porque isso depende muito da visão local, né, e passa por vários outros pontos, né, da iniciativa privada. Mas, enfim, o pessoal de engenharia costuma ter mais traquejo, porque lidam com esse pessoal por necessidade profissional mesmo. Mas eu estava falando mais do ponto de vista da própria universidade, em tentar ver isso como uma espécie de mecanismo, né, para esse tipo de atitude. E não ficar para sempre esperando que ou o CNPq ou a CAPES venham salvar a gente. Porque cada vez vai vir menos agora, né, do CNPq e da CAPES. A visão a curto prazo é estarrecedora. Né? Então, Tereza, você conhece o pessoal do Maceió lá? Bruno, tem uma pergunta de Jaqueline Calabria. Jaqueline. Tá. Tudo bem. Levantou a mão aqui. Jaqueline, pode ficar à vontade. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, professora, tudo bem? Desculpe o barulho de desenho, é que em casa, na pandemia, com criança pequena é assim, né? Mais uma pergunta que eu queria fazer, professora, é sobre políticas o projeto é sobre, na verdade, meninas, né? E tem menina no circuito, mas foi falado alguns dados da pós-graduação, que tem pouquíssimos homens na pós-graduação, e eu queria fazer alguma pergunta sobre a política de retenção também, na verdade, né? Porque parece que na graduação em si, apesar da representatividade ser baixa, ainda não é tão extrema quanto na pós, né? E será que esse ambiente na graduação não é um ambiente também bastante repulsivo à presença feminina, né? Eu digo que eu sou das exatas, também não sou de física, mas eu, por um tempo, considerei nula a possibilidade de fazer uma pós-graduação nas exatas, por causa que não é um ambiente muito acolhedor, e eu não era uma má aluna, não, né? Então, eu só queria chamar a atenção para isso. De fato, né, existe esse efeito tesoura, né, no início da carreira, não que sejam muitas, mas são mais, e à medida que a carreira vai progredindo, vai diminuindo. E são várias as causas. Na UFRJ, eu vejo, assim, todo um movimento, não vou dizer assim, por causa do Tem Menina no Circuito, mas desde que a gente começou para cá, então eu acho que a gente contribuiu positivamente, né, para uma mudança, uma melhora no ambiente. Então, depois que o Tem Menina no Circuito já estava atuando e a gente já tinha muito uma conversa com as alunas de graduação para elas serem nossas monitoras e se aproximar das meninas, elas, sem nenhuma influência de professora, criaram um coletivo de mulheres. E aí até assim, vão inaugurar, convidaram todas as professoras para ir para a inauguração, bolinho, não sei o quê. Então, começa a ter um ambiente que é mais acolhedor, onde as mulheres se juntam. Uma das coisas que elas faziam aí no momento antes da pandemia era uma monitoria só para meninas, de meninas para meninas.
E isso é uma coisa que, com o Tem Menina, a gente aprendeu bastante, né? Quando a gente junta menino e menina numa atividade de exatas, eventualmente o menino responde primeiro ou dá uma zoada numa resposta errada de uma menina, e isso acaba inibindo a menina de fazer mais pergunta e de se soltar. Então, eu nunca fui a favor de segregar, mas eu acho que em alguns momentos é benéfico, né? Para a menina poder falar sem se sentir constrangida e se sentir mais à vontade. Então, a gente começa a ver, né, um ambiente mais acolhedor. E aí, né, à medida que isso vai acontecendo, as alunas vão se sentindo mais fortalecidas, e aí entra num esquema de que faz mais pergunta em sala de aula e ajuda. Então, eu acho que não é uma coisa que vai para sempre, mas no início, né, da graduação, você ter essa monitoria e um pouco essa mentoria também de uma aluna mais velha chegar junto de uma aluna mais nova, e nós, professoras, né, sempre que eu encontrava as meninas no corredor, bate um papinho, né, como é que você está indo no curso, né, vamos tomar um café, vamos ao colóquio, né, porque no colóquio também não ia muito, né, não ia muito aluna, aí você começa a chamar as alunas, ela te vê lá, então, a professora vai, de repente eu vou também. Então, é o nosso papel também, né, criar esse ambiente mais acolhedor. Agora, isso é bem difícil se tem 0 meninas na pós e 10% de mulheres entre as professoras. Então, né, isso precisa de uma certa massa crítica, né, do número de professoras, número de alunas de pós, número de alunas de graduação, e criar esse ambiente mais acolhedor. Tem mais alguém? Tem a Mércia. Mércia, vou falar agora. Oi, gente, boa tarde, professora. Muito boa palestra. Obrigada, viu, pela oportunidade. Indo nessa direção da Jaque, eu acho que uma questão também, eu fui do DF, né? Sou física, formada no DF, e segui carreira em outra área, mas ainda na área de exatas, e eu acho que uma coisa que a gente tem que discutir, e cada vez se torna mais evidente para a gente, né, mulher, nessa área tão masculinizada, né, é que a gente precisa discutir algumas questões dentro da academia, né, e uma delas, que é urgente, é o assédio. A gente não entende, a gente não reconhece as situações, a gente acaba naturalizando aquilo, a gente acaba usando o pretexto de que é cultural, de que é assim mesmo, e que a gente tem que suportar tudo aquilo, e a gente não suporta. E isso leva, né, em muitos casos, essa questão, né, da não retenção, né, que a Jaque estava falando, né, do efeito tesoura, de você ter uma hora que você simplesmente não suporta, desiste, acha que não né, que é uma questão relacionada a você individualmente, e acaba desistindo da carreira. E é uma coisa muito, muito triste. Por outro lado, assim, existem algumas iniciativas aqui em Recife, inclusive, eu participo de um projeto, eu colaboro num projeto que é capitaneado por uma pesquisadora do MCTIC, que chama Futuras Cientistas, e a gente, todo ano, reúne alunas de escolas públicas do estado de Pernambuco, então, às vezes, vêm alunas do interior do estado, e elas passam um mês nos laboratórios parceiros, nos laboratórios associados, e aí esses laboratórios tanto são da MCTIC, como são da universidade também, da Universidade Federal, da Universidade Rural. Essas meninas ficam um mês com a gente no laboratório, desenvolvendo projetos de pesquisa. No final do mês, elas têm que apresentar os resultados do projeto, né, que elas desenvolveram em equipe. Tem alunas e professoras também, a gente também abre algumas vagas para professora, e esse projeto acontece ali desde 2012, e uma coisa que foi percebida ao longo do tempo é que a gente até despertava o interesse das meninas, mas como elas tinham essa questão financeira mais fragilizada, né, elas eram mais vulneráveis, muitas vezes elas não conseguiam ingressar na universidade por conta da nota do Enem. E aí desde 2019, a gente começou a oferecer também bancas de estudo. E aí a gente faz, tipo, aulas de reforço, né, para as meninas nas matérias de exatas. Obviamente não dá para cobrir o programa inteiro, né, da física, da química, da matemática e da biologia, mas a gente faz uma estatística lá das questões que mais caem, que elas têm mais dificuldade, e a gente
trabalha nesses conteúdos específicos e também oferece mentorias para as meninas, durante as que conseguem entrar na universidade, né? Então, a gente oferece mentoria durante a vida delas na universidade. E a gente tem casos bem bonitos de meninas que participaram do programa, que fizeram graduação, mestrado e estão entrando no doutorado, e é bem interessante, bem gratificante também. Muito bacana essa iniciativa, Mércia, obrigada por contar, é sempre bacana a gente saber, né, que em outros lugares também tem essas iniciativas, e é muito dura essa questão social, né, você vê a menina que tem vontade, mas porque está num lugar de baixa renda, né, às vezes tem uma escola que não é tão boa e não dá a ela condições de vir para uma federal. A gente já fez aulão com as meninas dessas escolas para tentar ajudar para o Enem, e a gente sabe que isso, na verdade, é um tapa-buraco, né? E é importante, depois que elas entram na universidade, não soltar a mão, né? Porque às vezes está longe de casa e está num ambiente mais hostil e onde o ensino é muito mais puxado do que era na escola, então essa mentoria também é super importante, né? Então, muito legal saber essa iniciativa, parabéns. Alguém mais quer fazer um comentário? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, já não está no chat. Nicolas, pode falar, Nicolas. Na verdade, o que eu ia falar, minha pergunta já foi respondida, então tá ótimo. Ok, se não tiver mais ninguém... O Atanásio quer falar? Posso perguntar? Pode, Atanásio. Oi, em cima do que ela comentou agora, me veio na cabeça essa questão, né? Porque aqui ela tem um programa apoiado e vai conversar com as estudantes, né? Já não só na faculdade, mas desde o 2º grau, né? E se você aí no Rio já tem algum programa assim, ou se você tem experiência de tentar conversar com elas e qual o resultado, ou se você já pensou nisso, porque já vai assim tentando plantar, né, essa semente nas meninas lá no 2º grau, que já é uma coisa, um incentivo maior para elas, né? Mesmo com todas as dificuldades, ela pode ter o seu plano aumentado, né, dando mais força para a garotada. O nosso projeto ele é desenvolvido no ensino médio, aqui no Rio, e a gente nota que o ensino médio já é até um pouco tarde, né? No ensino médio, a menina já não gosta de física. Então, a gente pensa que deveria ir, assim, para o Fundamental 2, né? Em vez de fazer uma reversão de expectativa, já não gosto de começar com meninas, talvez, do 6º ano, onde, né, tudo ainda é bacana, e com essas meninas tentar ficar mais tempo. Mas aí é uma questão meio de organização, né? Aqui no Rio, as escolas, é difícil uma escola pública que tenha ensino fundamental e médio, e aí para a gente se dividir em muitas escolas complica a nossa logística. Mas é bem importante plantar cedo a semente, concordo totalmente. E só mais, posso fazer uma rapidinha, última? Porque, deixa assim... a Estela falar. Ok, tá bom, desculpa. Estela, e depois você pergunta. Estela, pode falar, Estela. Oi, eu queria só fazer um comentário, talvez seja um pouco ingênuo. Assim, minha própria experiência, na época da escola, eu comecei a ter física e química na 8ª série. E, né, na 8ª série, eu gostava muito de física, eu achava muito divertido, eu acho que a abordagem do professor, ele era muito animado, enfim. Agora, quando entrou no ensino médio, meio que teve uma guinada, assim, eu comecei a achar muito sisudo, talvez, comecei a achar difícil de acompanhar, tanto é que
na minha época de escola, não me passava pela cabeça fazer física. Eu gostava muito mais de química nessa época. E aí eu estava aqui matutando, tentando pensar o porquê. E talvez seja um pouco ingênuo dizer isso assim, mas a impressão que eu tenho é a abordagem da química, da biologia, é um tanto mais, como posso dizer, mais divertida, digamos assim. Tipo, os livros são mais chamativos, mais... na própria graduação também, eu também tenho essa impressão. E, enfim, pode ser só uma impressão minha, mas era isso que eu queria comentar. Eu acho que precisa, talvez, de... Porque vocês começaram a falar disso, sobre introduzir a física em anos anteriores, né, ao ensino médio. E aí eu pensei sobre isso. Na verdade, eu acho que a questão que você tocou é uma questão bem importante, que é a formação do professor, né? Então, se você não se sentiu motivada, talvez o seu professor do ensino médio, né, não tenha uma formação boa o suficiente para motivar os alunos, né? Não tenha tido. Então, a ideia, né, que a gente faz no Tem Menina no Circuito de uma coisa mais de demonstrar, né, não uma conta no quadro, a gente nunca vai para o quadro com as meninas, a gente monta uma coisa e ao montar discute o que está montando e qual é a física que está ali, né, isso é muito mais motivador, ver ao fazer, né, aprender ao mexer do que ter uma conta. É claro que a gente sabe que a gente nunca se propôs a substituir as aulas do ensino médio, o que a gente se propõe é fazer uma atividade em paralelo onde a física vai ser divertida, né? É um espaço para achar a ciência bacana, não é um espaço para tapar os buracos da formação do ensino médio ou do fundamental. E esse ensino regular não precisava ser tão sisudo, né? Não precisava ser tão pesado, ele poderia ser mais leve e mais instigante, mas aí precisa de uma melhor formação dos professores. E outra coisa que eu noto também, por algum motivo, que você também já citou aqui, a impressão que eu tenho é que a matemática, pelo menos na época da escola, ela parece um pouco mais unissex, digamos assim, meio que meninas e meninas meio que têm a mesma chance de se sair bem na matemática. E a física, dali para frente, a linguagem da física, da minha impressão, assim, ela soa muito masculina, e eu acho que, não só, assim, também por ter maioria de homens, mas eu sinto que é como se... Desculpa, eu não estou sabendo me expressar direito. Mas eu concordo com você. Eu tive uma aluna que ela fez o trabalho de conclusão de curso dela, analisando os livros-texto de física para o ensino médio. E aí, assim, ela pegou todas as figuras dos livros mais usados, o Ramírez, o da Beatriz, e aí, assim, na maioria dos livros é sempre assim, o menino toma a bola, um caminhão. Nunca é uma coisa, nunca não, mas raramente é uma coisa do universo ou feminino ou neutro. É sempre uma coisa de interesse de um menino. Então, uma bola, um jogo de futebol, né? Quando vai ter um lançamento de projétil, um canhão, não a Superliga de Vôlei Feminino, a Thaís, o Praia Clube, é sempre uma coisa masculina. E não precisava, né? Então, uma formação de estereótipos que vem de muito tempo e vai levar um bom tempo até a gente reverter isso, né? Mas eu concordo com você, no ensino médio a linguagem é muito masculina, os livros, textos são todos
com figuras e linguagens muito referenciadas no mundo dos homens, né? Não houve uma preocupação ao escrever esses livros, e isso já tem muito tempo. Talvez, né, a gente tem que pensar em reescrever ou, né, reeditar e mudar as figuras e os exemplos, para que ele se torne mais atraente para as meninas também. Pronto, você falou tudo que eu estava pensando e não estava conseguindo expressar. É isso, exatamente isso. Eu estava sentindo falta de mulheres escrevendo livros de física. Na verdade, assim, esse da Beatriz, ela é mulher e o dela é o mais próximo de meio a meio. Mas os outros, assim, se você pegar todas as figuras, são figuras do universo masculino. E isso acaba, né, que não é uma coisa que você pense, não, tem um menino jogando bola, não é para mim. Mas ao longo de muitos anos você só vê esses exemplos e você realmente não consegue se identificar com eles, é mais difícil, né? Então, são essas pequenas mensagens ao longo de muitos, muitos anos que vão se somando e formando essa ideia de que acho que não é bem para mim, né? Então, quem chega é porque trabalhou contra e não porque foi, né? Teve que fazer um esforço extra de lidar com isso. Ok, mais alguém? Obrigado. Atanásio? O Alisson levantou, abaixou a mão. Cavaleiro Alisson aqui. Eu li essa. Atanásio, posso falar rapidinho? Pode. Não, o que eu ia perguntar, você comentou, né, eu só queria tentar pegar esse gancho. Você falou que não vai direto ao quadro com as meninas e vai fazer as coisas, né? O que eu ia perguntar é essa questão da feira de ciências, né? Se vocês da Sociedade Brasileira de Física não pensam em tentar... Eu tenho 52 anos, né? Eu participei na minha escola, fiz escola pública em competição de matemática. Eu sou engenheiro formado, mas eu não lembro de ter visto competições ou feiras de ciências, sabe? Eu não estou nem falando do modelo americano, porque o modelo americano eles fazem viagens, né, pelo país, as escolas têm condições e tal. Eu digo local mesmo, né, porque aí sim você estaria incentivando e colocando a mão na massa, né. Não sei se isso já foi feito no passado ou se vocês conversam isso. Então, a Sociedade Brasileira de Física tem as Olimpíadas Brasileiras de Física, e tem a de Física na escola pública, então incentiva e participa e organiza Olimpíadas. Organizar feira de ciências é um outro nível de organização, porque é local, é em cada escola, e aí precisa, né? Não é uma coisa que você consiga fazer de maneira centralizada como uma Olimpíada. Na Olimpíada tem uma equipe que faz a prova e aí a gente precisa dos professores para aplicar a prova. Mas numa feira de ciência você não aplica a feira de ciência. Então, quando a gente vai nessas escolas que a gente frequenta e incentiva a feira de ciência, a gente senta com o professor de física, e aí, que tipo de experimento, o que a gente vai montar, e conversa com os alunos. Então, assim, é um envolvimento pessoal. O que aquele aluno quer montar, o que ele tem condição de montar, quanto custa fazer esse experimento. Aí a escola pode ajudar, o aluno tem dinheiro para fazer, a gente vai ajudar a bancar. Então, assim, de maneira centralizada fazer isso é muito complicado. Eu acho que isso até tem, né, a FEBRACE, que é uma organização que organiza feiras de ciências, mas é assim, para quem ganha uma local, participa de uma regional, mas é difícil isso de cima para baixo. Isso é uma coisa que tem que se incentivar em cada escola, né? E é mais complicado do que uma coisa que dê para gerenciar nacionalmente. Mas realmente seria maravilhoso, porque isso é o que incentiva, né, eu acho até mais do que uma Olimpíada, a mão na massa. Montei, fiz uma coisa, discuti, acho que isso é o que faz a diferença. Ok. Então, algum comentário a mais? Eu acho que, né, perguntinha a mais, tá bom. Bom, queria agradecer, então, a professora Tereza Paiva. Gostei bastante né, fazer meu comentário agora aqui. Né, obrigado, gostei bastante, gostei da questão da mistura de arte com ciência, né? Isso é
é muito legal, né? A parte da música também, talvez fosse uma coisa interessante para se pensar também, né? Atividades desse tipo, isso é muito interessante. É que eu não sei tocar nenhum instrumento, mas com certeza... Né? Mexe com outros circuitos, né? No cérebro da pessoa, né? Isso é muito interessante, né? A inclusão social, né? Que você... né, marcou aí, né, na sua apresentação, foi importante. Então, só tenho a agradecer. Eu peço a todos para abrirem os microfones para a gente aplaudir a professora, né? E agradeço a presença de todos vocês aqui. Foi ótimo. Obrigado, professora. Obrigada. Eu vou botar a filha nas minhas colaboradoras para elas escreverem livros textos, que eu acho que é o que está faltando. Isso. Rapaz, isso é muito interessante. São muitas barreiras, né? Eu parei para lembrar aqui, eu acho que o único livro texto para graduação é da Rachel, de mecânica estatística, que eu consigo me lembrar, né? E é um excelente livro, viu? É um excelente livro. Eu uso como livro texto. Mas é o único, né? É verdade. Verdade. Pelo menos que eu consigo me lembrar, mas enfim. É uma velhinha bem simpática, eu conheci pessoalmente. Fala para o ensino médio antes.